quero me apresentar, então, para vocês, antes de mais nada, né? Eu sou a Franciele, eu vou ser professora de vocês, então, de matemática financeira. Vou auxiliar vocês, então, nas próximas 6 aulas que temos. Estou super feliz de estar com vocês aqui, como eu falei ali na minha mensagem de hoje de manhã. É uma nova experiência. Já estive nessa posição anteriormente com alunos de graduação. Outro desafio também, mas conhecimento para passar para vocês. Quero que a gente tenha trocas, né? É bem importante eu estar falando com vocês e a gente conseguir interagir, né? Acho que essa troca é bem importante. E é por isso também que eu quis trazer a questão das câmeras para vocês, né? Caso tenha essa disponibilidade. Até porque tem um momento do nosso primeiro material que a gente vai, enfim, eu vou indagar vocês sobre quem são, enfim, para a gente ter essa primeira troca, né, inicial desse momento aí que nós vamos ter uma vez na semana, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos ver aqui. Aí eu quero que vocês me deem um ok se estão enxergando, tá? Sim, estou enxergando. Enxergando? Ótimo. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse para vocês, né, disciplina de matemática financeira, eu sou a Franciele Baini, essa é a nossa primeira aula. E entrando um pouquinho ali na questão de apresentação, tá? Eu sou formada em administração pela Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Sul, me formei em dezembro do ano passado, e em março desse ano, então, eu resolvi já engatar uma pós-graduação em administração pública no século XXI na URGS, tá? Eu deixo sempre meu e-mail, né? Porque às vezes, enfim, além do WhatsApp, é bom ter um segundo contato, né? Então, qualquer coisa que vocês venham a precisar, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, só me chamar, tá? Que é bem tranquilo, eu respondo vocês assim que possível. Querendo saber um pouquinho de vocês, né? Quem vocês são, bem resumido, assim, idade, enfim, o que gostam de fazer, como se sentem no curso, bem só para a gente se conhecer, tá? Bem tranquilo. Não sei quem de vocês três pode começar. Pode ser eu. Pode, Júlia, vamos lá. Me chamo Júlia, tenho 29 anos, trabalho como assistente administrativo na Câmara Municipal de Viamão. Ai, que Tenho um filho ótimo, de 9 anos. que ótimo, que legal, Júlia. Tá lá há quanto tempo na Câmara? Faz 6 meses. 6 meses? E aí, tá gostando? Tô bem legal. Que ótimo, que ótimo. Obrigada, viu, Júlia? De nada. Brenda, pode ser tu? Pode ser. Meu nome é Brenda, tenho 20 anos e tô gostando bastante de fazer o curso. Tu trabalha, Brenda? Vou começar segunda-feira agora, Olha aí, que ótimo, parabéns. Onde é que tu vai trabalhar? no MEC. No MEC? Coisa boa. Sucesso, viu? Obrigada. William? Meu William e eu tenho 19 anos. 19. E aí, William, tá Isso. gostando do curso? Sim. E tu trabalha, faz estágio? Não. Não? Não. Procurando? Sim. Eu se souber de alguma coisa, já tenho para quem indicar. Obrigado. Legal, gente. Então, o que a gente vai estudar dentro da matemática financeira, tá? É bem amplo, né? Falando assim, vocês devem pensar 1000 coisas. A ideia é trazer para vocês, então, quanto mais exemplos do dia a dia, melhor, porque eu acho que é uma prática que a gente consegue absorver melhor, né? O que está sendo estudado, quando a gente tem na prática. Então, eu vou tentar trazer isso o máximo possível para auxiliar vocês, tá? Para ficar mais fácil também o entendimento. São alguns assuntos que nós vamos tratar. Não sei se nós vamos ter a disponibilidade de tratar todos, tá? Mas eu vou tentar aí fazer o possível para que vocês vejam um pouquinho de cada um desses assuntos. Eu selecionei estes porque eu acho que sejam mais importantes
não desmerecendo os demais tópicos, mas eu acho que estes são mais dentro do nosso dia a dia, e isso que é o importante para vocês levarem para a profissão de vocês, para a vida de vocês, enfim, vocês vão ver que a matemática financeira, ela tá em tudo, né? Então, aqui a gente tem a questão de regra de 3, nós temos juros simples e juros compostos, noções de tributos nacionais e internacionais, que é algo bem importante, noções de contabilidade, que eu vou tentar entrar um pouquinho com vocês em fluxo de caixa, B3, enfim, mais para vocês entenderem o processo, tá? Como eu disse, são tópicos que abordam diversos assuntos muito específicos, muito práticos, para quem realmente trabalha com isso, né? Para quem vai querer seguir esse caminho. Nós temos também a questão de folha de pagamento, que eu vou tentar passar para vocês também dentro do período certinho. E como bônus, nós temos compostos dentro de períodos não inteiros, tá? Que é um bônus, porque eu não sei se vai dar tempo de passar para vocês, mas eu acho que também é bem importante vocês terem essa noção de períodos não inteiros, de como que calcula, como que funciona, enfim. A dinâmica das aulas, tá? Serão aulas síncronas, então uma vez por semana eu vou estar aqui com vocês, através dos links de acesso que eu vou estar sempre disponibilizando. Normalmente são 2 links, né? Porque eles têm um prazo, né, de duração, enfim. Então, provavelmente daqui 1h30 eu vou ter que renovar o link. Nós teremos exercícios individuais. Então, provavelmente eu vou pedir alguma atividade para vocês me postarem para mim ou entregarem na próxima aula, enfim, me enviarem por e-mail. A gente vai depois conversar sobre como que vai ser melhor para nós, né? Se é melhor vocês fazerem comigo em aula, se é melhor vocês entregarem depois, enfim. Mas é importante que vocês tenham esses exercícios individuais até para a última avaliação, né? Que vocês terão ali no final do curso, tá? A aula ela é gravada, então o prof tá gravando nesse momento. E aí, caso vocês queiram depois visualizar, enfim, tirar dúvidas, lembrar de alguma coisa, vai ter ali à disposição a gravação. E a atividade prática avaliativa individual, que é de acordo, enfim, com todas as aulas que nós tivemos, né? Que nós vamos ter. Não vai ser nada, assim, além do que vocês não verão comigo, tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tranquilo? É importante que vocês falem comigo só porque eu não tô enxergando vocês, tá? Quando eu compartilho a tela, eu não consigo enxergar se vocês estão na sala ou não, enfim. Então, me sinalizem, tá? Por gentileza. A dinâmica das aulas. Eu tentei trazer um livro que contemplasse todos os conteúdos que eu vou trazer para vocês, para não ficar, enfim, diversas biografias, enfim, bibliografias, né? Eu trouxe Asaf Neto, é um autor que ele tem um livro específico de matemática financeira e suas aplicações. Eu vou estar disponibilizando esse livro para vocês, porque eu acho que é importante vocês terem conhecimento do que a gente vai estudar nas próximas aulas, né? E como eu estou fazendo as aulas dentro deste livro, é importante vocês terem uma noção teórica do que a gente vai ver na prática, tá? Então, depois eu vou pegar o e-mail de vocês para disponibilizar. Eu não sei se vocês preferem que eu mande no WhatsApp ou se vocês querem por e-mail, aí vocês me avisem, tá? O que fica melhor para vocês? Eu acho que é melhor pelo WhatsApp, que mais gente consegue ter acesso. Nem todo mundo consegue ver a aula em tempo real. Aham. Não, perfeito. Eu mando pelo WhatsApp lá no grupo mesmo. E aí eu sempre vou sinalizar vocês quais capítulos vocês precisam ler para as determinadas aulas, tá? Nós temos, então, a primeira parte da aula, que sempre vai ser o conteúdo, então é sempre o que a gente vai estudar na parte de teoria. E na parte 2, a gente, então, vai tratar os exercícios de forma prática, né, com o conteúdo que nós tivemos no início da aula. E os 10, 15 minutinhos ao final são a questão de dúvidas sobre os exercícios. Então, não que vocês não possam me interromper no meio da explicação, tá? Não tenho problema nenhum com isso. Mas também tem aquele espaço ali reservado ao final da aula para que vocês possam tirar dúvidas. É bem importante, pessoal, que vocês não deixem passar. Porque às vezes, assim,
até tem a questão de, eu não vou perguntar isso porque eu acho que, né, fico com vergonha, enfim, não tenham vergonha. O óbvio precisa ser dito, eu sou muito dessa questão, assim, sabe? O que é óbvio para ti pode não ser para o outro, enfim. Então, quanto mais informação, mais troca, melhor para todos, tá? Bom, aqui nós temos então um cronograma. Eu coloquei entre parênteses por estar sujeito a alterações pelo fato de dia 20 de setembro ser feriado, né? Então, eu estou falando com a Jurema, enfim, com a prof. Patrícia, para ver como que a gente pode tratar essa aula, essa terceira aula, né? Para quando a gente vai deixar, enfim, para ficar bom para vocês. E dentro também das normas da escola, a gente já está analisando. Acredito que até o final da semana eu consiga dar um parecer para vocês sobre como que vai ficar a terceira aula, tá? Mas, a princípio, a primeira de hoje tá ok, e a segunda também. Qualquer mudança, eu aviso vocês com antecedência, tá? A questão das avaliações, pessoal, nós teremos 2 trabalhos, tá? A princípio, isso, enfim, eu vou ver com o passar das aulas, como que vai ser a absorção de vocês dos conteúdos, enfim. Mas a ideia é ter um trabalho prático, tá? Que será tratado a lista de exercícios, e um trabalho prático 2, que daí vai ser metade para cada conteúdo que nós vamos estudar. A análise de investimento, não sei se eu vou conseguir entrar com vocês nisso, mas vou trazer exemplos, enfim, para a gente trabalhar junto em aula, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Não, Sora. Não? Tranquilo. Tranquilo para mim Bom, também. pode falar, Júlia. Tranquilo? Tá, perfeito. Vamos começar então. Não sei se vocês estão aí com um caderno, caneta, cada um tem uma dinâmica de estudo, né? Eu sempre tenho um caderno e caneta do lado, porque parece que se eu não tenho para anotar, falta algo, né? Mas é opcional de vocês, como eu falei, vai estar à disposição a gravação também, tá? Então, beleza. Vamos começar com a regra de 3. Tentei trazer para vocês a regra de 3, juros simples, compostos, o mais descrito possível, assim, com exemplos realmente tranquilos que vocês podem, enfim, adaptar dentro do dia a dia de vocês. Então, a regra de 3, vocês já devem ter ouvido falar, é uma ferramenta que ela tem uma extrema importância, por quê? Porque ela descobre o desconhecido, né? Então, sempre tem ali uma questão ou outra que a gente fica, tá, mas se eu fizesse tanto, quanto que eu precisaria ter, sabe? Sempre fica o X da questão, né? Então, é exatamente isso que a regra de 3 trata. Ela é utilizada ali, conforme nós podemos ver aqui, para descobrir o valor desconhecido, tá? Simplificando, trata de descobrir um quarto valor, que é aqui esse desconhecido, a partir de outro terceiro. E assim se dá o nome de regra, tá? Por exemplo, então vamos lá. Na rua Uruguai, a razão entre o número de moradores pelo número de casas é de 3,4. Sabendo que há 40 casas na rua, quantos moradores habitam nela? Esse é um exemplo inicial, tá? Então vamos lá. A gente consegue ver através dessa introdução que, por mais que a gente não tenha ali os 3 valores para considerar de fato uma regra de 3, a gente consegue trabalhar isso através da fórmula, né? Da maneira conforme eu expus aqui para vocês. Então vamos lá, a gente tem as seguintes informações. Nós sabemos que temos pelo número de casas 3,4, né? O número de moradores, 3 a 4 moradores, que é igual a X, porque nós não sabemos quantos moradores habitam nela, né? Habitam na rua Uruguai. Nós sabemos que temos 40 casas. Então, beleza, nós vamos organizar os dados. É bem importante isso, tá? A gente sempre tem que grifar o que nós temos de informações. Então, por exemplo, aqui nós sabemos que temos 3,4, aqui temos o 40 e temos o X. É uma questão de organização de dados, tá? Então, beleza. 3,4 igual a X dividido por 40, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer o quê? Uma regra de 3. Da seguinte forma. Só um pouquinho que eu passei aqui. Nós vamos pegar a calculadora, tá? E vamos... Como ali tá dividindo, aqui como vocês podem ver,
nós temos o x dividindo 40, na regra de sinais, passa para o outro lado e vai ser vezes, né? Eu não sei se vocês se recordam disso. Se não se recordam, não tem problema, tá? Mas tem a regrinha de sinal. Então, a gente está dividindo, vai passar a ser multiplicando o 3,4 vezes o número de moradores, o número de casas, desculpa, 40. Então, 136 moradores. O nosso X foi descoberto, tá? Então, uma regra de 3 nada mais é do que uma proporção para encontrar o valor desconhecido. No caso, foi o que nós realizamos aqui, tá? É um exemplo bem simples, assim. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu repita. Eu entendi, professora. Eu lembro um pouco disso da escola já. Uhum, Pra mim tá tranquilo. certo. Boa noite, Mariana. Boa noite. Tudo bem? Bem-vinda. Mariana, eu acabei de iniciar o conteúdo, tá? Lá no início da aula, que começou ali 7h40, eu só fiz uma dinâmica rapidinho para conhecer um pouquinho vocês. Nome, idade, o que que faz, tá gostando do curso, enfim. Se tu puder te apresentar rapidinho, bem tranquilo, tá? Tudo bem. Meu nome é Mariana, eu tenho 36 anos. Atualmente eu trabalho como operadora de caixa. Uhum. Tenho anos, tô louco pra dizer, eu tenho um filho de 10 anos. Coisa boa. E Mariana, tu trabalha onde? Eu trabalho num atacado de doces. Ah, aí que bacana. Faz bastante tempo? Comecei tem um mês. Eu fiquei desempregada em março desse ano e já tem um mês que eu tô trabalhando. Ai, que coisa boa, viu? Sucesso aí na nova jornada. Mariana, depois, enfim, a aula vai ficar gravada, tá? Mas aí ao final eu posso ir ali no início para a gente rever as primeiras páginas ali da apresentação da aula de hoje, tá? Para ver se tu vai ficar com alguma dúvida ou não. Eu entrei agora na questão do conteúdo de regra de 3. Acho que tu não pegou a explicação, né? Se tu não pegou, tu me avisa que daí eu volto para te explicar novamente, tá? Mariana? Oi, voltou. Ah, consegue me ouvir? Agora sim. Mas eu posso assistir depois. Problema para não atrasar o resto do pessoal? Tá, tranquilo, viu? Daí tu me avisa. A gente vai ver outros exemplos agora de regra de 3. Então a gente vai seguir nessa linha e qualquer coisa tu me sinaliza que eu volto e a gente, enfim, conversa de novo, tá? Então vamos lá, pessoal. Um exercício 1, tá? Esses exercícios da primeira aula eu acho que é legal a gente fazer junto. Então eu vou passar para vocês a introdução e a gente vai fazer o cálculo ali junto também. Eu deixei a resolução nesses casos, porque eu acho que é importante vocês conseguirem ver o exercício já com a resolução nessa primeira impressão, para, enfim, conseguir se achar ali da melhor forma possível, porque cada um, às vezes, tem um método de achar o resultado, enfim, e a gente vai conversando para ver o que tá certo, o que não tá tão certo, enfim, tá? Aqui, então, nesse próximo exercício, nós temos a seguinte questão. Em uma granja com 800 frangos, 984 quilos de ração, que eu esqueci da ração ali, mas enfim, duram exatamente 10 dias, tá? Caso a granja tivesse 200 frangos a mais, ou seja, 1.000 frangos, né? Essa ração duraria quanto tempo? Então, vamos lá. Nós temos 800 frangos, 984 quilos de ração para 10 dias. A gente tem o X, que é o quanto essa ração duraria dentro de um compilado de 1.000 frangos, tá? Nós temos as 5 opções ali disponíveis, que são 9 dias, 8 dias, 7 dias, 6 dias e 12 dias, tá? Vamos descobrir junto, então, o que acontece aqui. Primeiro, conforme eu disse para vocês anteriormente, é importante a gente organizar as informações. Então, vamos lá. Vamos
organizar o que nós temos de informação. Nós temos o tempo em dias, que são os 10 dias, né? E a quantidade de frangos. Beleza. Pela lógica, quanto maior a quantidade de frangos, menos tempo a ração vai durar. Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Sim. Então, quando tratamos desta forma, são grandezas que são tratadas de forma inversa, tá? Nós temos o que é proporcional, inversamente proporcional e diretamente proporcional. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença desses dois, tá? Mas é bem tranquilo. Então, tá, dentro dessa lógica de inversamente proporcional, o que nós temos? Sabemos que 800 mais 200 é igual a 1.000, certo? Nós queremos descobrir por quanto tempo a ração duraria se tivessem 1.000 frangos, porque os 800 a gente já sabe que dura 10 dias, né? Então, vamos lá. Aqui nós organizamos os dados, tá? Então, aqui nós temos o número de frangos inicial, né? Dentro de 10 dias, e o meu X vai ser o tempo considerando 1.000 frangos, que é o que nós não temos. Como que a gente descobre isso? Considerando que são inversamente proporcionais, a multiplicação ela é feita de forma reta. Ou seja, desta forma aqui, né? Ela não é feita deste lado, assim, diretamente, tá? Ela é inversa, então ela é reta. O que a gente vai fazer com isso? É reto. 1.000x igual a 800 vezes 10. O que eu peguei? Eu peguei o número de frangos que eu quero descobrir, considerando o x, que é o tempo, tá? Então, isso aqui é desta forma que a gente vai começar. Vocês conseguem enxergar? Sim. Tá. Então, 1.000x é igual a 800 vezes 10. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente repete o 1.000x porque a gente ainda não tem o resultado de 800 vezes 10, tá? Então, é 1.000x igual 800 vezes 10, que nós sabemos que são 8.000. Beleza? Descobrimos isso. O que acontece? Nós vamos inverter. Nós vamos considerar o x agora para descobrir o quanto vale ele. Então, vai ser x igual aos 8.000 que nós temos, que estava multiplicando, vai estar dividindo os 1.000 que nós tínhamos, né? Lá do começo, vocês lembram, né? Então, x vai ser 8 dias. O que significa que se tivéssemos 1.000 frangos, duraria a ração 8 dias, ao invés de 10. Vocês entenderam? Sim, entendi. Sim, nenhuma dúvida, pessoal. Júlia, William, Mariana, Entendi. tudo certo? Sim. Vamos seguir então. Beleza. Exemplo 2, tá? Para analisar os processos de multa de trânsito, a prefeitura dispôs de 18 funcionários que conseguiam realizar o trabalho diariamente analisando 135 processos. Em um dia, aconteceu algo trágico, né? Infelizmente, 4 funcionários não compareceram. Tranquilo. Considerando, então, que todos os funcionários atendem a mesma demanda de processos, nesse determinado dia, quanto é a quantidade de processos analisados? Qual será essa quantidade de processos analisados? Então, mais uma vez, a gente vai fazer o quê? Vai pegar todas as informações que nós temos na introdução e vai organizar, tá? Nós temos aqui 5 opções de resposta. Então, será que é 135, como tem na letra A? 120 na letra B? 110 na letra C? 105 na letra D? Ou 100 na letra E? Vamos lá, vamos descobrir isso aqui. Então tá, mesma lógica que nós vimos anteriormente. Dentro da situação descrita, a gente tem uma situação inversa à que nós vimos agora há pouco. A quantidade de funcionários e quantidade de processos, tá? As grandezas são essas. Beleza? Quanto mais funcionários tivermos, mais processos serão analisados.
Isso tá bem claro, né? Então, sendo assim, as grandezas, elas são diretamente proporcionais. Porque tá bem claro que quanto mais funcionários, mais processos, não há uma redução, né? Quanto mais pessoas eu tenho para trabalhar, mais demandas eu vou conseguir realizar. Vocês compreendem? Sim. Tranquilo. Então, vamos pegar ali os 18 funcionários que nós temos no mesmo dia, no dia a dia, menos os 4 que faltaram, eu tenho 14 funcionários, tá? Beleza. E agora? Nós vamos organizar os dados novamente. Então tá. Inicialmente nós tínhamos 18 funcionários para 135 processos analisados, tá? Aí houve essa falta, nós ficamos com 14 processos. 14 funcionários, desculpa. Quantos processos eu vou conseguir analisar com somente 14 funcionários? Vamos descobrir. Essas grandezas, como a gente viu ali, elas são proporcionais, né? São diretamente proporcionais. Então, a gente calcula de forma cruzada, não é reta conforme nós vimos anteriormente, tá? Então, aqui é o famoso regra de 3, que é um xizinho que a gente conhece, né? Então, vai ser 18x, vocês conseguem visualizar aqui que a gente está cruzando, né? Vai ser igual o 135 vezes o 14. Vocês enxergam isso? Sim, senhora. Tá. Então, beleza. O que a gente faz? A gente repete o 18x, porque nós vamos, então, calcular o 135 vezes o 14, tá? Que dá, então, aqui o resultado de 1890. Beleza. E o x agora? Bom, o x a gente vai colocar aqui, porque a gente vai converter, né? Então, o x vai ser igual ao resultado que nós obtivemos ali acima, dividindo, porque tem aquela regrinha, então, o que a gente multiplicou, a gente vai dividir pelo 18, tá? Que estava ali com o x. Isso vai me dar um x de 105. Então, se eu tenho 14 funcionários, o número de processos que eu vou conseguir analisar são 105, tá? Vocês conseguem entender alguma dúvida nessa questão? Eu entendi. Tranquilo? Júlia, William, Mariana, tudo tranquilo para vocês? Tranquilo. Tá, beleza. Vocês me falem, pessoal. Não fiquem com dúvida. Entendeu, Mariana? Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Regra de 3, então, nós já vimos. Vimos que tem a forma de calcular reto, de calcular proporcional reto ou cruzado. Vimos, então, exemplos de cada um deles. É bem tranquilo, bem simples. Dá para a gente partir, então, para juros simples, tá? Então, vamos lá. O juro simples, ela é uma taxa que ela é definida de forma prévia, né? E que ela é tratada em cima do valor inicial. Então, por exemplo, se, sei lá, a Mariana empresta R$ 1.000 com uma taxa de 2% ao mês no juro simples. A taxa será sempre 2% de R$ 1.000 ao longo prazo, tá? Sempre vai ser dessa forma. Não é um juros composto, digamos assim, que é o que nós vamos ver depois, que ele vai se adequando com o passar do tempo, tá? Ele vai variando. Não. Juros simples é uma taxa tabelada, definida, e sempre vai ser sempre vai ser aquela taxa dentro daquele empréstimo, valor, enfim, tá? Então, o importante mesmo é saber que nessa modalidade a taxa de juros incide de forma regular sobre o valor total da dívida, que é o que eu falei para vocês, não há uma variação de taxa, né? Sempre vai ser essa taxa dentro de determinados meses a longo prazo, tá? Não há uma variação. Tranquilo. Tudo dentro da matemática financeira tem fórmulas, tá? E isso, no início, quando eu cursei, parecia um bicho de 7 cabeças, né? Porque eu não sabia onde que eu ia colocar o quê. Mas o que é interessante, e eu sempre vou reforçar isso com vocês, é a questão da organização das informações, tá? Se a gente consegue separar o que nós temos de informações
e colocar certinho na fórmula, vai dar tudo certo, eu garanto para vocês, tá? Então, aqui eu trouxe a primeira fórmula, tá? Que é a do cálculo de juros simples. É bem tranquilo. Os juros, então, eles são calculados da seguinte forma, tá? Temos os juros simples, que é o J maiúsculo, tá? Que vai ser igual o capital, que é o C maiúsculo, vezes o I, que é a taxa de juros, vezes o T, que é o tempo de aplicação. Essa é a fórmula do juros simples, tá? Então, vamos lá. Dentro dessa fórmula, nós vamos trabalhar o seguinte. Primeiro exercício. Uma pessoa aplicou o capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Informe os juros e o montante desta aplicação. Tranquilo. A gente tem ali, então, o capital, R$ 1.200. Nós temos a taxa ao mês e nós temos o tempo. Vocês conseguem verificar isso comigo? Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. O capital, R$ 1.200. O nosso tempo, 14 meses. Nossa taxa, 2% ao mês, tá? A gente sempre vai converter por conta da questão de capital e de tempo, tá? Então, para deixar tudo bem certinho, alinhado com as casas, a gente sempre vai dividir por 100, para ficar, então, a taxa certinha ao mês, tá? Então, aqui nesse caso, ficou 0,02. Tranquilo. Considerando a fórmula do juros simples que nós vimos, vamos colocar isso na fórmula. Beleza. Juros é igual capital de 1.200 vezes a nossa taxa, né, de 0,02 ao mês, vezes o nosso tempo, que são 14 meses. Então, quanto que deu de juros nisso, né? O juro simples vai ser igual a R$ 336, tá? Beleza. Tá, mas eu quero descobrir o montante. O montante também tem a sua própria fórmula, que vai ser o capital. O montante nada mais é do que o capital mais os juros, que é considerando o capital inicial de 1.200, que nós temos ali no início, mais os juros, né? Que nós calculamos e descobrimos que é 336. Então, o montante deste empréstimo, nesse caso, dessa aplicação, desculpa, vai ser, então, montante igual o capital mais os juros. Ou seja, 1.200 mais 336, que me dá, então, um montante final de R$ 1.536. Este é o valor da nossa aplicação dentro de 14 meses, considerando a taxa de juros, então, de 2% ao mês. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Tá. Considerando que é uma aplicação, o valor dos juros da aplicação, então, como nós vimos, é R$ 336, e o montante a ser resgatado desta aplicação é 1.536, tá? Conforme nós vimos anteriormente. Eu não quis trazer muita informação para vocês na primeira aula, porque talvez eu acho que já tem bastante informação, né? Nós conseguimos, então, ver regra de 3, nós conseguimos ver juros simples e trabalhar os exercícios juntos, né? No caso, eu explicando para vocês, trazendo, então, as fórmulas, tudo para que vocês consigam, então, visualizar inicialmente. Eu não sei se vocês já tinham contato com essas questões de matemática financeira anteriormente, em alguma aula, enfim, ou se é o primeiro contato, tá? Mas eu não quis estender muito para que vocês consigam assimilar o que está sendo passado, tá? A matemática financeira, ela é uma disciplina que ela exige bastante da nossa concentração, principalmente na alocação dos dados, né?
onde que vai o quê dentro de cada fórmula, quando que eu vou tratar isso, quando que eu vou tratar aquilo. Então, como é bastante informação, eu tentei resumir para vocês, mas sem deixar passar nenhuma informação importante para essa primeira aula, tá? O que que é a ideia? Ah, prof, eu sei que eu acabei de ver os exercícios e eu já sei como é que faz. Eu sei que vocês sabem, eu coloquei a resolução exatamente para isso. Mas eu quero que vocês refaçam, tá? Eu vou dar um tempinho, eu vou postar esse material lá por umas 10 horas da noite, porque tem alguns alunos que não visualizaram. E eu quero que vocês tentem fazer isso, tá? Quero que vocês peguem os exercícios e eu quero que vocês refaçam, tá? A ideia não é me mandar agora. A ideia é me mandar, depois eu vou ver a modalidade que vocês possam me enviar isso, mas que me enviem ou que tirem suas dúvidas consigo mesmo e me tragam, né, na próxima aula. É mais para vocês praticarem, tá? De antemão já digo que a matemática financeira é prática. É muito mais fácil vocês irem fazendo comigo ou tentando sozinhos depois do que simplesmente ler e não treinar. Vão por mim que vocês vão gravar muito melhor, muito mais rápido, treinando. Então, como lembrete aqui para vocês, o que eu deixo? Reler os slides, né? Que em seguida eu vou colocar para vocês lá no grupo. Ler o capítulo 1 e 2 do livro base, tá? Que é o Asaf Neto, aquele que eu falei para vocês lá no início da aula. Eu vou colocar o livro lá no grupo também. Vai ser o nosso livro base, então, das aulas. Sempre vou avisar vocês qual capítulo que vocês vão ter que ler com uma semana de antecedência ou um tempinho antes, para que vocês não cheguem sem nenhuma base na próxima aula, tá? E a questão dos exercícios para vocês refazerem, tá bem? Deixa eu parar aqui para conversar com vocês. Então, pessoal, o que que vocês acharam assim da primeira aula? Como é tudo um bicho de 7 cabeças? Eu nunca vi isso. A gente aceita qualquer tipo de retorno, mas eu quero que vocês assim me sinalizem, tá? Como que foi, se ficou com dúvida, qualquer dúvida que seja, vocês me falem, que a gente vai esclarecendo, tá? É bem importante eu receber esse retorno de vocês sempre ao final da aula ou conforme eu vou tratando, explicando, não tem problema de me interromper, como eu falei no início, mas é bem importante que vocês me deem um retorno para eu também adequar a maneira como eu dou aula, enfim, porque tudo em conjunto, né? Então, quero ouvir um pouquinho de vocês como é que foi. Ah, não ficou com dúvida, Brenda. Olha isso, é bem importante. Mas, né, tá bem avisada aí que qualquer coisa, chama a prof no WhatsApp, manda e-mail, manda sinal de fumaça, mas não fica com dúvida, tá? Júlia, Mariana, William. Para mim, bem tranquilo, tá dando para entender bem. Eu vou rever depois. Eu vou rever também, porque para mim aprender eu tenho que ver umas 2, 3 vezes, né? Mas tá dando para entender bem tranquilo. Mas é isso mesmo, tá? A ideia é essa, né? Que vocês possam ter ali o material à disposição, porque às vezes, assim, a primeira olhada, que foi o que vocês deram agora, não tenho dúvida. Daqui a pouco eu vou tentar fazer sozinha, tá, mas e aí? Né? Claro que tu vai ter o material de apoio ali, mas vocês também me têm à disposição de vocês, me mandem dúvidas, me questionem, porque assim como é importante para vocês ficarem sem dúvida, é importante para mim também conseguir estar sempre reforçando com vocês essas questões, tá? Não quero que aluno meu fique com dúvida, então não importa a hora, tá, pessoal? Como eu trabalho com WhatsApp bastante também, pela minha empresa, enfim, eu não tenho problema nenhum com o horário de envio de mensagem, tá? Final de semana, feriado, só se eu estiver morrendo para eu não responder, mas isso é bem raro também, eu tô sempre à disposição. O que eu quero é que vocês aprendam, tá? Eu quero que vocês entendam. Então, eu trouxe uma primeira aula bem tranquila, para a gente se conhecer, para vocês entenderem a minha didática, para eu entender o aprendizado de vocês, e a gente ir trabalhando em conjunto, tá? William, o que tu achou? Achei bom, depois eu vou rever tudo direitinho. Uhum.
É bem importante, pessoal, vocês reverem. Mariana, tu disse que vai ver depois, né? Tu não pegou o início da aula. Se tu precisar de alguma coisa, me chama no WhatsApp, viu? Que eu te auxilio ali, bem tranquilo, Tá bom, pode deixar. tá? A primeira aula de hoje, então, a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo, tá? Deu ali 1 hora, mais ou menos, um pouquinho menos. Exatamente para vocês ficarem, então, com esses slides que eu vou colocar agora em seguida no grupo, junto com o livro, tá, pessoal? Quero que vocês leiam o capítulo 1 e 2 do livro. É importante, tá? Ali tem outros exemplos que vocês podem praticar, mas pratiquem, de verdade, para ficar bem mais fácil para vocês aprenderem os próximos conteúdos, tá bem? Tá bom. Tranquilo? Então, tá certo. Nós nos vemos dia 6 de setembro, 7h30, tá? No mesmo horário. Vai se atrasar, aconteceu alguma coisa, me avise ali no WhatsApp que eu, enfim, me espere um pouquinho, tá? Mas me sinalizem para eu não achar que eu vou ficar sozinha aqui, né? Certo, pessoal? Boa noite para vocês, viu? Se cuidem. Obrigada pela aula. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, prof.